Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amada do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Mateus, aleluia, capítulo 24, verso 27 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, toda cilada. Repreende a fúria do inimigo, o engano e o mal. Em nome de Jesus, guarda a nossa saúde e as nossas finanças. Guarda nossos filhos, nossa entrada, nossa saída, nosso cônjuge. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos. Senhor, entra com favor, derrama da tua Shekinah, em nome de Jesus. Guarda, derrama cura, proteção na vida do meu irmão, da minha irmã, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então veja, assim como um relâmpago, né, sai do Oriente e vai até o Ocidente, isso quer dizer, vai ser uma coisa rápida, né, um acontecimento maravilhoso, inédito, e vai ser uma coisa assim que todos vão ver, né, uma coisa magnífica. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias. Isso quer dizer, quando vai ter a batalha do Armagedon, ali vai juntar, né, os abutres, né, ali vai se ajuntar aquele povo, né, em guerras. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, Deus está dizendo que todas essas coisas irão acontecer, né? Ele está dizendo que vai acontecer rápido, mas ele está dando sinais como que vai ser assim, né? Onde vai ter uma batalha, aonde vai ter momentos de aflições, aonde vai haver sinais, né? Ó, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, essa vai ser a grande peleja, a grande batalha de Jesus contra o anticristo, contra o inimigo. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, e virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele vai vir, né, na nuvem com poder e glória. E quando diz aqui que as tribos da terra lamentarão, por quê? Isso corresponde, né, aqui, aqueles que não aceitaram Jesus, aquele que é o povo, né, que Deus escolheu para derramar a tua glória, mas não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então eles vão lamentar nesse dia. Por que nós não demos ouvido, não seguimos esse Jesus antes? Né? E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então aqueles que já servem a Jesus, eles vão ser arrebatados, eles vão ser tirados da tribulação, eles não vão permanecer, eles não vão passar pelo dia mal, mas porque tem a lamentação aqui das tribos da terra, se lamentarão, porque eles não deram ouvido para a voz daqueles que estavam anunciando a vinda de Jesus, não deram ouvido para a palavra de Deus, eles não aceitaram o que a palavra de Deus pede, né? Um posicionamento. Então eles vão se lamentar naquele grande dia. Por que nós não ouvimos a voz de Deus e não o obedecemos? Por que nós não aceitamos esse Jesus, que é Jesus de misericórdia, né? Aquele intercessor diante do Pai. Mas agora, nessa vinda do Messias, do Yeshua, o que está acontecendo? Nesse episódio que Jesus está falando, ele volta como juiz. Ele não é mais o nosso advogado. E ali muitos vão se lamentar. Muitos vão se lamentar porque não aceitaram a remissão através de Jesus, não aceitaram o sacrifício de Jesus pela salvação, né? E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então, todos aqueles que aceitam a Jesus, né, vão ser salvos, vão ser arrebatados, e também ali vão ser reunidos, né,
todos os judeus trazidos para Israel, dos 4 cantos do mundo. Quando nós começarmos a ver isso acontecer, nós vamos ver, né? Que a vinda de Jesus está próxima. Ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Então, quando nós vemos essas coisas, nós vamos saber que está próximo a vinda, né, de Jesus. Assim também vós, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então, quando nós vemos acontecer, né, sinal de guerra, sinais no céu, na terra, fiquemos atentos, porque próximo está Jesus, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Aquela geração daquele tempo que está falando aqui? Não. Jesus não estava falando daquela geração daquele momento. Ele está dizendo, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração, até que tudo isto aconteça. Então, a geração que vê todo esse cumprimento desses sinais é a geração que está mais próxima da vinda de Jesus. E nós temos visto sinais no céu, nós temos visto guerra, rumores de guerra, nós temos visto terremotos, nós temos visto muitas coisas que Jesus sinalou para nós aqui, que é os sinais da vinda de Jesus. Então, nós podemos dizer que somos a geração que está mais próxima de ver a vinda de Jesus. Tudo está se cumprindo. Então, ele diz que, em verdade vos digo, que não passará esta geração, até que tudo isto aconteça. Então, vai ser cumprida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai ser cumprida. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem ainda os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, Jesus dizendo, somente Deus, o Criador, sabe o dia e hora. E essa vinda de Jesus, ela é para aniquilar todo o mal. Salvar aqueles que creem nele. Dá uma oportunidade. Mas feliz aqueles que aceitam Jesus e têm a ajuda do Espírito Santo hoje. Porque nesse grande dia que Jesus voltar e vai ter toda essa batalha, vai ter essas perseguições contra os cristãos, o que vai acontecer? Não vai ter mais a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então vai ser muito mais difícil você ali continuar fiel a Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos comove, nos direciona, nos, né, exorta. Ele todo dia nos coloca numa posição. Às vezes a gente quer dizer não, a gente quer agir na carne, a gente quer agir, né, ali com a braveza e né, a ruindade do ser humano, né? Que todos nós temos uma falha, um pecado, não tem pessoas certas, nós somos bons porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no nosso coração, ele nos direciona, ele nos aponta para o certo. Então, nós não somos bons, nós somos pessoas imperfeitas sendo lapidadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas temos um justificador que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos deu livre acesso ao Pai. Então, não perca essa oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e fazer dele a tua rocha viva e deixar o Espírito Santo de Deus transformar a tua vida. Porque, como Jesus disse aqui, ele vai vir como um relâmpago, vai ser muito rápido, não vai dar tempo da pessoa se preparar, né? Nós temos que estar nos preparando todos os dias. Aleluia. No verso 37 diz assim, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veja, os homens estavam ali no dia de Noé, levando a vida normal. Eles não deram ouvido para Noé, dizendo que ia haver um dilúvio. Eles continuaram na vida deles, não quiseram conversão, não quiseram mudar. E Jesus disse que na vinda dele vai ser assim. Os homens vão estar vivendo as suas vidas totalmente despreocupados com a vinda de Jesus. Eles não estão se dedicando um tempo de intimidade com Deus, com Jesus, para, né, estar preparado. Eles estão vivendo as suas vidas, correndo atrás dos seus negócios e não vão dar conta,
não vou dar conta, como aconteceu no tempo de Noé, ó. E não se perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Veja, então, nessa tribulação, quando acontecer todas essas coisas, vai ser assim, né? Duas mulheres estarão moendo no moinho, e uma será tomada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a que vigília da noite o ladrão vinha, vigiaria, e não deixaria que fosse arrebatada a tua casa, ou arrombada a tua casa. Então, nós temos que estar a todo momento: Senhor, limpa meu coração, me transforma, muda. Senhor, me direciona para o centro de sua vontade, Pai, porque nós não sabemos o dia e hora que Jesus vai vir. E todos os dias Deus está voltando para alguém, porque nós não sabemos o número da nossa senha, nós não sabemos o número da nossa senha nessa fila, né? Para despedir-se desse mundo. Por isso estáis também vós apercebidos, estejam atentos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Então Deus, Ele não nos deixou uma data, Ele não nos deixou, né, ali um horário, uma data, um ano. Não, Ele não deixa, Ele não vai alertar. Isso não é coisa de Deus, que Ele diz, ó, que dia e hora nem os anjos e nem Jesus sabe, somente Deus, sendo Jesus o próprio Deus, dizendo que Deus não deixou para ele, né, esse direcionamento, essa instrução, quanto mais para nós, que somos falhos, pequeninos. Ele só nos alerta que nós temos que estar atentos, estejamos, né, cientes de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, nós temos que estar atento aos sinais. Ele diz que ele vai vir de repente, né? Num relâmpago. E ele começa a dizer ali que aonde tiver as guerras, né? Quando nós começarmos a ver as aflições, quando a gente começar a ver o sinal no céu, na terra, então nós vamos saber que está próximo a vinda. E nós vamos ver, não tem como se enganar. Vai ser uma coisa inédita, maravilhosa, que ó, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E então todas as tribos da terra lá se lamentarão, porque eles vão ter certeza, né? Não vai ter como negar que é Jesus. Não vai haver dúvida, nem no coração do ímpio, que é Jesus voltando. E verão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então Jesus vai vir no céu, em uma nuvem, e todos vão ver. Ele vai vir com poder e glória, porque o reino de Jesus é um reino perfeito e agradável. Então nós temos que estar atentos, aleluia. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, né? Aqui fala de Israel, um povo ainda que não aceitou Jesus, não, nem todos, alguns já se converteram, mas aqui vai se ajuntar esse povo, vai ser trazido lá para Israel, né? Mas o povo de Deus, aqueles que já aceitou Jesus, eles vão ser arrebatados, vai ser uma igreja levada com Cristo, vai ser, Deus vai abreviar os tempos, né, dessa aflição, por amor aos seus, amém? Então que nós possamos estar agarrados em Jesus, nós possamos estar atentos aos sinais da vinda de Jesus. Dia e hora nós não sabemos, não sei se é na minha geração, se é na geração da minha filha, se vai ser na geração dos netos, nós não sabemos, mas nós só podemos dizer uma coisa: assim como foi falado do dilúvio e aconteceu, aquelas pessoas não davam atenção a Noé, dizia: ah, Noé tá delirando, Noé tá falando coisa que não é verdade, né? E continuaram levando as suas vidas na bebedice, na prostituição, casando, dando-se em casamento, continuando na maldade, e de repente o dilúvio veio. E Jesus, ele deixa bem claro para nós que vai ser dessa maneira. Dia e hora nós não sabemos, mas nós temos que estar como?
com o nosso coração voltado a Deus. Nós temos que estar com a nossa mente voltada ao Senhor. Nós temos que crer e confiar que existe algo muito maior preparado para mim e para você, né? Além dessa terra, além desse mundo. Jesus, ele tem algo, ele vai fazer tudo novo, ele vai transformar, ele vai vir com um governo perfeito e eterno. Ele vai aniquilar todo o mal. Não vai haver choro, não vai haver dor, não vai existir morte. Nós vamos receber um corpo glorificado pelo nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém? Então que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje e entender. Se alguém falou para você que tem dia, tem hora, tem data marcada aí, e não dê ouvido, só se prepare, esteja atento, né? Ó, por isso, no verso 44, estáis também vós apercebidos, isto é, estejam preparados, estejam atentos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, a hora que a gente menos imagina. Ele não, né, ele não vai dar tempo de alguém se preparar, nós temos que estar nos preparando. Às vezes tem aquela briga entre o povo de Deus, pré-tribulacionista, né? É no meio da tribulação ou pós-tribulacionista. Isso não importa se Jesus vai vir antes, no meio ou depois. Sabe o que importa? É se eu e você estamos verdadeiramente com o nosso coração voltado a Deus. Se nós estamos com o nosso coração inteiramente entregue na mão dele, se nós estamos tendo fé o suficiente para crer que ele vai voltar e nos resgatar para sermos salvos, se nós temos fé de que ele levou sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância e viver em excelência, tomando posse todos os dias do que ele fez por mim e por você. O que Jesus fez por mim e por você é maravilhoso. Ele tirou a chave da mão de Satanás que estava ali, que tinha o governo do mundo, mas ele falou, não, vou entregar para aqueles que em mim creem. Eles têm poder de governar, porque assim eles foram criados para governar o mundo. Mas o pecado entrou, o pecado tentou tirar isso de nós, né? O inimigo da minha da tua alma, aquele que foi orgulhoso e competiu com Deus no céu, ele sabe que ele é um derrotado, que ele perdeu ali a oportunidade de usufruir de tudo que é bom. Ele quer que nós venhamos entender que nós não somos merecedores, porque ele não é. Então ele quer convencer você na tua mente que você não pode, você não é capaz, você não consegue. Mas quando nós estamos com Cristo, não é uma vida de privação, mas é uma vida de providência, de cuidado. É nós vendo Deus cuidar de nós em cada detalhe. Aleluia! É Deus cuidando de nós em todos os detalhes. Quando nós pensamos que Deus ele não está cuidando de nós, ele está. Ele cuida em excelência, ele faz perfeito. E nós é que não sabemos, né? Ser gratos muitas das vezes. Nós que não sabemos olhar com um olhar de tipo, obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu pensei que nisso o Senhor não ia poder fazer para mim. Ou que o Senhor até pode fazer, eu sabia da sua capacidade, mas eu não estava como merecedora. E veja, não é a respeito de ser merecedor ou não, é a respeito da sua fé, é a respeito de você crer, é a respeito de você se pôr diante da presença de Deus e falar, Senhor, eu sei, eu não sou merecedora, eu não consigo sem o Senhor, mas eu sei que no Senhor está o poder, né, da vida e da morte, com o Senhor está o poder da bênção, o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o Senhor que me direciona. Então, você começar a deixar as tuas vidas na mão de Deus. Amém? Então não espere aquele grande dia para você se preparar. Já se prepara. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Se prepara todos os dias, colocando a tua vida nas mãos de Deus, pedindo perdão das falhas, pensamentos, omissões. Tenha o seu dia de oração. Tenha o seu momento de oração com Deus. Cultive a sua intimidade com o Pai. Ele é um Deus poderoso e santo que não poupou nem mesmo Jesus para nos resgatar. Ele nos ama, ele te ama. E lembre-se, dia e hora ninguém sabe, mas que nós venhamos estar atentos, atentos aos sinais. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.